Da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e serei a moderadora deste pequeno encontro. Hoje teremos connosco oradores de excelência que vêm partilhar o melhor da sustentabilidade. Leonor Picão, do Turismo de Portugal, António Branco, da Agência Portuguesa do Ambiente, Inês Pereira, do projeto Caravana Agroecológica e, por fim, Andreia Rubei, da Microsoft Portugal. No final de cada intervenção haverá espaço para perguntas e respostas, pelo que vos pedimos que as coloquem no campo próprio para esse fim. Esperamos conseguir responder a todas, mas na eventualidade da gestão de tempo não nos permitir, pedimos desde já as maiores desculpas. Quanto ao chefe Alexandre Silva, que era suposto estar connosco hoje, do Craveral Farmhouse, por um imprevisto profissional não lhe será possível estar presente neste webinar e por isso apresentamos a todos as maiores desculpas. Bem, fazendo aqui uma pequena introdução, este é o segundo webinar sobre o tema da sustentabilidade, que vem no seguimento do trabalho desenvolvido através do programa Upgrade Sustentabilidade. Para quem não conhece, o programa Upgrade é um programa de formação online, lançado pelas escolas do turismo de Portugal em duas vertentes, a parte digital e a parte da sustentabilidade. Num total, são 196 horas de formação gratuita em ambas as vertentes, e até este momento, no programa Upgrade Sustentabilidade, tivemos mais de 6.650 pessoas inscritas nas mais diversas ações de todo o programa. Com este programa Upgrade Sustentabilidade, pretende sensibilizar as empresas e os profissionais para a importância da implementação de medidas de sustentabilidade nas suas três dimensões: económica, ambiental e social. Contribuir para uma cultura de valor e de inovação sustentável através de uma abordagem a 360 graus e contribuir para que as empresas e profissionais adotem e implementem medidas e práticas em matéria de sustentabilidade, nomeadamente práticas que promovam o consumo eficiente da água e de energia, uma política de informação sobre práticas de turismo sustentável por parte dos seus utentes. Passo então agora a palavra à nossa primeira oradora, a arquiteta Leonor Picão, que nos vem falar da estratégia da sustentabilidade do turismo de Portugal e a doutora Leonor Picão é coordenadora da Direção de Valorização da Oferta do Turismo de Portugal, é perita em vários grupos de trabalho que abrangem alterações climáticas, Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente, Comitê Nacional do Programa Man e Biosphere da Unesco, Crescimento Verde, Combate à Desertificação, Comitê Técnico 228 Tourism and Related Services. É também responsável pelo programa Revive e pelo tema da sustentabilidade no turismo, coordenadora pelo Plano Turismo Mais Sustentável 2023. No âmbito do Sistema Português da Qualidade, assumiu a função de presidente da Comissão Técnica de Normalização para o Turismo, CT 144, Serviços Turísticos, desde 2017. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Espero que me estejam a ouvir em condições. Antes de mais, agradeço à nossa rede de escolas este convite para falar de um tema como a sustentabilidade, que é um tema que nos é muito querido, não é de agora, já é de há alguns anos. Sustentabilidade é já um foco no setor do turismo, com provas dadas. Acontece que esta fase, infelizmente, da pandemia com que nos vimos abraços, que obrigou, de certa maneira, a repensarmos e a criar aqui uma oportunidade de planear a atividade turística, tornou-se o momento certo para planear os próximos anos, tendo aqui como foco a sustentabilidade, para que o desempenho da atividade turística possa também ser ele cada vez mais sustentável. Vou partilhar convosco aqui uma pequena apresentação que eu espero que em breve consigam ver, que é precisamente sobre o plano Turismo Mais Sustentável. Vou tentar só pôr aqui em modo de apresentação para conseguirem ver a tela toda. Espero que já estejam, portanto, a ver e, efetivamente, como eu vos dizia, o Turismo de Portugal lançou em outubro passado o Plano Turismo Mais Sustentável 2023
para o horizonte dos próximos 3 anos, não porque achemos que em 2023 terminámos o caminho, porque sabemos que efetivamente esta caminhada para a sustentabilidade pode ser longa, porque tem imensas potencialidades de podermos tornar-nos cada vez mais distintivos no desempenho sustentável, mas sendo um plano a 3 anos, é um plano que nós quisemos que tivesse metas muito concretas, projetos e iniciativas que fossem concretizados ao longo deste horizonte. Temos a consciência que em 2024 estaremos a lançar uma segunda fase do plano, mas neste momento foi a altura certa para planearmos aqui a atividade turística de uma forma cada vez mais sustentável, pensando como é que o setor poderia efetivamente melhorar o seu desempenho e fazer com que cada vez mais o turismo seja uma força para o bem, tornando a marca Portugal cada vez mais conhecida pela sustentabilidade e tornando o nosso país como um dos destinos turísticos mais competitivos, seguros e sustentáveis do mundo. E contribuindo assim também para um melhor desempenho do nosso planeta. Este plano vem contribuir para as metas da Estratégia Turística 2027, portanto nós sabemos que na ET 2027, como é conhecida familiarmente, a sustentabilidade era já um pilar e um eixo muito forte. Há também aqui a grande preocupação de contribuir de uma forma significativa através da atividade turística para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, minimizando o impacto das alterações climáticas e alinhando com os eixos e a missão da Agenda para a Economia Circular, envolvendo todo o setor neste compromisso através de um plano que é um plano lançado pelo Turismo Portugal, mas não é só do Turismo Portugal, é um plano de todo o setor e para todo o setor, e só assim é que conseguiremos efetivamente chegar mais longe em termos de sustentabilidade, porque é um compromisso que carece aqui da responsabilidade conjunta de todos. E, portanto, as grandes missões deste plano, de uma forma mais alargada, atuam sobre os pilares ambiental, económico e social, mas têm aqui um foco muito grande em reduzir a pegada ecológica do setor, de forma a usar cada vez de uma forma mais adequada os recursos ambientais, reduzindo os desperdícios, a utilização do plástico, sempre através de parcerias que permitam esta responsabilidade conjunta pela redução da pegada ecológica no setor do turismo. E assim ir de encontro às exigências do consumidor, de forma a preservar a identidade e a autenticidade sociocultural das comunidades residentes, protegendo a biodiversidade e elevando o nível de conhecimento e a satisfação dos turistas, da população residente e de todo o staff colaborador das empresas de atividades turísticas, sejam elas desde o alojamento à animação turística, às agências de viagem, a todas as atividades conexas com a atividade turística. Pretende-se ainda aumentar a eficiência dos negócios turísticos, de modo a prolongar a viabilidade do turismo no futuro, apoiando o setor na transformação energética de uma forma cada vez mais eficiente e estimulando a participação informada e responsável de todos os stakeholders do setor do turismo. E, portanto, o plano Turismo Mais Sustentável divide-se em 4 grandes eixos. Por um lado, estruturar a oferta, por outro lado, qualificar essa mesma oferta, depois promover o nosso destino, o nosso país, promover Portugal, e monitorizar as próprias ações e iniciativas que o plano abrange, de modo a podermos concluir e a sua implementação e podermos monitorizar o grau de cumprimento ao longo destes 3 anos. Este plano, lançado em outubro, foi depois sujeito a uma fase de discussão pública que levou a que todos estes eixos vissem reforçados os seus objetivos. No que toca ao eixo da estruturação da oferta, portanto, aqui de estruturar aquilo que nos distingue em termos de atividade turística,
há aqui a preocupação, e dentro dos objetivos principais do eixo da estruturação, encontra-se assegurar que o setor adota medidas de eficiência ambiental, reduzindo a pegada carbónica, incluir nas políticas públicas disposições que asseguram a sustentabilidade dos usos turísticos, orientar os produtos e a oferta que nos distingue através de princípios cada vez mais sustentáveis, assegurar o impacto positivo destas atividades na população residente e desenvolver soluções orientadas para o desafio da sustentabilidade no ecossistema de inovação que o turismo pretende promover. E sempre investigando e inovando, indo ao encontro de uma economia cada vez mais circular. Exemplos de algumas ações, para não pesar aqui muito a apresentação, visto que o plano é muito extenso, refiro aqui, por exemplo, a inclusão de requisitos de sustentabilidade na legislação. A legislação do alojamento local já foi editada com estes requisitos de sustentabilidade. Em breve teremos disponível a legislação sobre os empreendimentos turísticos, também com esta preocupação de requisitos de sustentabilidade, quer obrigatórios, quer opcionais. O apoio financeiro a investimentos em sustentabilidade ambiental, acessibilidade e, ao fim e ao cabo, em todos os projetos que promovam a sustentabilidade. A gestão da capacidade da carga turística em territórios mais vulneráveis às alterações climáticas, como é o litoral do nosso país. A redução do plástico no setor do turismo e aqui numa parceria que foi realizada em outubro com o Pacto Português contra o Plástico e, portanto, do qual o Turismo de Portugal é membro efetivo, estimulando práticas de economia circular na restauração também. E estes são apenas 5 exemplos dos muitos projetos e ações que se enquadram neste eixo de estruturar do plano. Passando ao eixo da qualificação, cujos objetivos principais são assegurar a capacitação dos profissionais do setor como agentes de mudança em termos de sustentabilidade e garantir a integração transversal da sustentabilidade nos projetos educativos que nos movem, educar para a sustentabilidade e para a economia circular nos currículos, desde níveis mais novos às nossas escolas de turismo, e contribuir aqui também para a informação dos turistas e dos residentes sobre as preocupações da sustentabilidade. E o exemplo de algumas ações é a sustentabilidade e a economia circular nos cursos e ações de formação, é o projeto Educar por um Turismo Sustentável dirigido às escolas básicas e às escolas secundárias, é a inclusão de conteúdos e-learning sobre sustentabilidade, é o programa BEST, que também tem este foco na sustentabilidade, são formações de curta duração enquadradas e para o Catálogo Nacional de Qualificações, e estes são apenas alguns dos muitos exemplos que o plano define para a promoção deste caminho cada vez mais sustentável. No que diz respeito ao eixo da promoção, pretende-se que Portugal seja reconhecido internacionalmente como um destino sustentável, divulgando a oferta turística e a sustentabilidade como uma preocupação, não só em determinadas áreas, mas em todo o território, tendo aqui muita atenção à coesão territorial e também ao longo de todo o ano, de forma a combater a sazonalidade, porque essas são também medidas e princípios que promovem a própria sustentabilidade da oferta. Promover a procura turística sustentável, porque sabemos que os turistas também estão cada vez mais preocupados e alerta para estes desempenhos sustentáveis, e queremos também que eles não só nos procurem por sermos sustentáveis, mas contribuam também eles próprios para a sustentabilidade. E depois promover a mobilidade turística de uma forma também cada vez mais sustentável no território e aqui também com um bom desempenho dos turistas. O exemplo de algumas ações é a promoção de Portugal como destino sustentável, as ações de comunicação sobre mobilidade sustentável que serão levadas a cabo, os planos de comunicação e comercialização de produtos turísticos com a preocupação de serem desenvolvidos e implementados ao longo de todo o ano,
a criação de conteúdos de sensibilização dos turistas para criarmos aqui também o conceito de turista responsável e a captação de grandes eventos sobre sustentabilidade no setor do turismo a serem promovidos no nosso país, de modo a que também Portugal seja conhecido por estas mesmas iniciativas. No que diz respeito ao eixo da monitorização, pretende-se assegurar uma monitorização contínua da sustentabilidade através de um amplo quadro de indicadores a desenvolver de modo a termos aqui referenciais do desempenho, desenvolver soluções orientadas para os desafios da sustentabilidade pelo ecossistema da inovação também no setor, continuar a investigar e inovar para a economia circular e garantir que estes resultados que queremos atingir são também disseminados e chegam ao setor e às empresas e a quem nos procura de uma forma cada vez mais clara e mais ágil, não passando despercebido e tornando esta preocupação também cada vez mais importante e mais relevante. Em termos de algumas ações, como exemplos, temos o sistema de indicadores de sustentabilidade criado ao nível dos destinos, a criação de uma rede de observatórios regionais de sustentabilidade no turismo, a criação da plataforma de coprodução de conhecimento na área do turismo, vários programas orientados também para a sustentabilidade, que depois fazem também parte do reporte anual da sustentabilidade, porque só assim é que também teremos consciência do ponto aonde chegamos e onde queremos continuar e para onde queremos continuar a caminhar. Este plano foi lançado em outubro com mais de 70 ações ou iniciativas. E agora assim também em primeira mão, porque o plano já teve a fase de discussão pública, posso-lhes dizer que chegámos a mais de 110 iniciativas, portanto este foi um plano que criou na fase de discussão pública um enorme dinamismo e esse crescimento fez-nos também crescer em termos de plano. O plano tem aqui metas muito concretas de incrementar os empreendimentos turísticos a terem sistemas de eficiência energética, água e gestão, a eliminação do plástico de uso único, a formação na área da sustentabilidade de cada vez um público mais alargado, conseguir que o projeto Clean and Safe, que nesta fase de enfrentarmos a pandemia e de retoma da atividade turística tem especial importância, consiga crescer em termos do número de aderentes, do número de formados nas formações Clean and Safe e no número de empresas auditadas pelo Turismo Portugal e parceiros, de modo a que esta ferramenta muito ágil e muito simples continue também a ser muito rigorosa e credível e atingirmos inúmeras referências internacionais sobre a oferta sustentável em Portugal. E a forma de implementação deste projeto prevê aqui 3 campos de ação, que é a coordenação, a dinamização e a reflexão. Cabendo aqui a coordenação ao Turismo de Portugal, com a preocupação de dinamizar a implementação do plano, mas também de mobilizar todos os parceiros, de modo a que este plano seja um plano efetivamente feito por todos e para todos quando pensamos no setor do turismo. E ainda com a preocupação de monitorizar a própria implementação do plano. Depois serão criados grupos de trabalho para dinamizar e refletir sobre as conclusões e os resultados dos próprios projetos que nos vão surgindo, de modo a conseguirmos também ter aqui assim a identificação de recomendações para ações não só a curto, a médio e a longo prazo que permitam em 2004 sabermos aonde chegarmos e para onde é que queremos continuar a caminhar. Relativamente, portanto, à fase de consulta pública que terminou a 26 de janeiro e que teve mais de 107 contributos de entidades públicas, administração central e local, associações, empresas privadas, interessados, outras entidades parceiras do Turismo de Portugal, como a ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, reunimos aqui exatamente 107 contributos
que fez o que eu há pouco vos dizia, as atividades e os projetos abrangidos pelo plano passassem de 70 para cerca de 118 iniciativas que serão desenvolvidas e implementadas no horizonte de tempo até 2023 e que em breve estará disponível no portal do Turismo Portugal a versão final do plano para todos poderem consultar e continuar a contribuir, porque este é um plano dinâmico, é um plano que continuará ao longo dos 3 anos a receber contributos, a ser refletido, a ser ponderado e a ser afinado e a crescer, para que o turismo que nós pretendemos que seja cada vez mais sustentável, siga este caminho. Sabemos que mais do que um desafio é o único caminho para contribuirmos para um turismo que efetivamente seja uma força para o bem, que contribua para termos um planeta cada vez mais responsável, que consiga deixar os ativos que hoje estamos de usufruir às gerações seguintes. E então, muito obrigada pela vossa atenção. Vou tentar aqui descompartilhar acho que já acertei, penso que em breve deixarão de ver esta tela. Não sei se cumpri o tempo, mas penso que quase. Foi muito bom, mas estava muito interessante. Agradeço muito a apresentação, foi realmente muito específica. Fazendo só aqui um ponto com o seu Clean and Safe, nós já sabemos que vai sair uma nova edição, algures, este próximo mês, não é? Pensamos muito em breve, muito em breve. Muito em breve. Faço aqui a pergunta apenas sobre esta parte da sustentabilidade. Vai haver, ou está pensado, algum selo para projetos que cumpram as normas deste plano? É assim, nós neste momento temos consciência da fase difícil que as empresas atravessam. E isso fez-nos afinar aqui os nossos procedimentos relativamente a isso. Achamos que este é o momento de crescermos em termos de sustentabilidade. Em termos de selo, temos aqui um foco no renovar e no reforçar das medidas do projeto Clean and Safe. E ao longo dos 3 anos do plano, e à medida que o próprio plano de desconfinamento e a fase pandémica que ainda atravessamos o permitam, sim, efetivamente está pensado para distinguirmos as empresas em termos também de sustentabilidade. Não nesta altura, que achamos que não era agora o momento certo, não era aquilo que as empresas precisam. Neste momento precisamos sim de continuar a garantir um grau de confiança nas medidas de combate à Covid-19 pelas empresas, ajudando a garantir cada vez mais um grau de confiança que contribua para a retoma da atividade turística, mas sim, ao longo destes 3 anos, esperando de nós, e tudo caminha para isso, de que para o ano, nesta altura, já não teremos que estar preocupados com o projeto Clean and Safe, e nessa altura sim, teremos uma fase de ponderação do plano e veremos como serão distinguidas, portanto, as empresas que cumprem estes eixos que o plano vem definir. Okay, muito obrigada. Eu penso que nós não temos mais questões. Agradeço imenso a intervenção, foi muito elucidativa e passo então agora a palavra ao próximo. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos falar com o Pedro Teixeira, que nos vem falar de boas práticas e sustentabilidade. Pedro Teixeira é o diretor de sustentabilidade da Largo Tempo INEA Hotéis. É formado em Engenharia do Ambiente pela Universidade do Algarve em 1997, tem desempenhado funções de responsável de sustentabilidade na área do turismo, nomeadamente em organizações ligadas ao setor do golfe, resorts e hotelaria. Foi responsável pela implementação dos sistemas de gestão de qualidade, ambiente e segurança do Belas Clube de Campo e Vila Moura do grupo André Jordan. Desde 2017 exerce funções no Grupo Largo Tempo como diretor de sustentabilidade, onde é o responsável pela implementação do sistema de gestão de qualidade, ambiente e segurança nos hotéis NEA, assim como pelas certificações e prémios de sustentabilidade do grupo. Acompanha ainda a construção de novos hotéis na vertente da sustentabilidade. É o representante da HP no painel de júris do programa Eco 21 e Green Key da ABAE.
Pedro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Patrícia. Obrigada. Penso então, vou compartilhar a minha apresentação. Penso que já estarão a ver, sim? Já estamos. Ok, então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao Turismo de Portugal a oportunidade da divulgação das ações de sustentabilidade do grupo Neo Hotels. É com muito gosto que nós divulgamos na perspectiva de disseminação do que se faz para que todos os outros façam melhor ainda, ou igual ou melhor, e é nesta perspectiva que nós temos todo o gosto sempre em fazer estas apresentações sobre o que temos feito no grupo em termos de sustentabilidade nos últimos anos. O grupo Neo Hotels, para quem não conhece, neste momento temos 2 hotéis, o Neo Lisboa Hotel e o Neo Porto Hotel. Essa imagem que estão a ver é do Neo Lisboa Hotel, na zona da Estefânia, precisamente em frente ao Hospital Dona Estefânia. É um hotel que faz este ano 10 anos, ou seja, o Neo Lisboa Hotel abriu em 2010 e em 2011, e o Neo Porto Hotel é o nosso novo hotel na zona do Porto, no Porto, na zona da Alfândega. E abriu há cerca de um ano, em março, ou seja, iria abrir em março, precisamente no fim de semana de março, em que todo o país fechou, em que muitos dos nossos hotéis fecharam, e depois então adiámos a abertura para o mês de agosto, e entretanto voltámos a fechar, e felizmente espera-se que abra brevemente. Neste momento então temos o Neo Lisboa Hotel e o Porto Hotel. Eu vou fazer aqui a apresentação de algumas ações que temos feito nos últimos anos. Não é fácil em 10 minutos, visto serem tantas, mas eu vou tentar resumir. A maior parte delas são do Neo Lisboa Hotel, devido ao histórico que tem. Ambos os hotéis, o nosso grupo hoteleiro funciona de acordo com o modelo sustentável tripartido, ou seja, nós projetámos e executámos os nossos hotéis desde o momento zero, desde o início, assente no pilar ambiental, social e económico, e isto tem a vantagem de, desde o início, desde cedo, que nos possibilita um conjunto de soluções a nível ambiental e social que torna então o nosso desempenho muito elevado na altura do funcionamento dos nossos hotéis. Como todas este tipo de organizações, nós temos bem definido qual é a nossa missão, visão e valores. Resumidamente, queremos garantir o crescimento económico através de um modelo de gestão eficiente, ser uma marca ecologicamente responsável, promovendo então a participação também responsável da comunidade onde os nossos hotéis estão envolvidos e apostando no capital humano. A nossa visão é ser líder no setor turismo sustentável a nível nacional e internacional, e os valores que nos guiam são aqueles que deveriam ser óbvios e lógicos: a sustentabilidade, a confiança, a excelência, a transparência, a responsabilidade e a inovação. Os nossos hotéis têm um conjunto de serviços que eu passo aqui a apresentar muito rapidamente, para quem não conhece. O nosso hotel em Lisboa tem 76 quartos, o do Porto tem 124 quartos. Ambos os hotéis têm um spa, salas de reuniões, bares, restaurantes, Wi-Fi gratuito, bicicletas gratuitas disponíveis para os hóspedes, e são hotéis totalmente acessíveis. Estas são algumas imagens do nosso hotel em Lisboa, para quem não conhece. E vamos então fazer aqui dar aqui alguns exemplos do que temos feito nos últimos anos. Os nossos hotéis, ambos, quer em Lisboa, quer no Porto, a construção dos hotéis da Neo Hotels tiveram como base a reabilitação urbana, ou seja, para minimizar desde o momento zero o impacto ambiental dos nossos hotéis, optámos pela reabilitação de edifícios devolutos. A juntar a isso no Porto, tivemos a mais-valia ainda de, além de termos requalificado um edifício devoluto, de ter ocupado um espaço abandonado ao lado, ainda reabilitámos um monumento muito importante da cidade do Porto, que estava totalmente abandonado, em ruínas e vedado ao público há centenas de anos, que é o convento de Madre Deus de Monchique, que desde que o reabilitámos e abrimos o hotel, devolvemos este monumento à cidade do Porto, e é possível, obviamente, entrando no nosso hotel, ver o que foi feito em termos de reabilitação do convento. Com isto, obviamente, a conclusão é que nós
devido à reabilitação urbana, minimizamos o impacto ambiental dos nossos hotéis desde o momento zero. Todo o equipamento dos nossos hotéis é preferencialmente nacional, na medida do possível, todo o mobiliário, vidros, sofás, carpetes, roupa de cama, etc., é tudo aquisições nacionais. Os edifícios em si têm bons isolamentos térmicos e acústicos, em termos de paredes, de janelas, de caixilharias, o que torna logo à partida, o que aumenta logo a eficiência energética dos nossos edifícios. A iluminação a LED, hoje em dia já é normal, mas há 10 anos, quando o Hotel Neia abriu, a tecnologia LED ainda era recente e muito mais cara. Nós apostámos logo desde o início em equipar quase totalmente o edifício em Lisboa a LEDs e neste momento ele está 100% equipado a LEDs, assim como o Hotel do Porto, torna mais uma vez a eficiência energética mais elevada. Em termos de água, claro que aquelas opções vulgares, redutores de caudal, sensores, contabilização por secções ou setores ou atividades do nosso hotel são tudo ações que tornam realmente otimizar os consumos de água nos nossos hotéis. Em termos de energias alternativas, ambos os hotéis têm energia solar térmica para aquecimento de águas, têm 20 painéis cada um para aquecimento de cerca de 60% da água quente do nosso hotel. No Porto conseguimos ainda instalar um conjunto de 70 painéis fotovoltaicos para alimentação de energia de um dos pisos do nosso hotel. O sistema de ar-condicionado em ambos os hotéis é um sistema VRV, ou seja, tem uma elevada eficiência energética e não emite ruído. Um passo muito importante que demos na redução da quantidade de resíduos associados à atividade do hotel é o exemplo dos dispensadores de amenities, de gel e shampoo, nos dois hotéis serem recarregáveis, e em Lisboa há 10 anos foi um passo importante nesta área, que é reduzir a zero todo e qualquer resíduo associado à utilização de gel, shampoo e sabonetes nos nossos hotéis. Imaginem 124 quartos no Porto, vezes 2, 250, gel e shampoo, vezes uma ocupação de 2 pessoas, seriam potencialmente 500 embalagens de plástico todos os dias no nosso hotel, nos dias de total ocupação. Imaginem assim a quantidade de resíduos que os nossos hotéis não emitem devido a esta simples ação. Detergentes não nocivos ao ambiente e à saúde humana, é o que nós utilizamos nos nossos hotéis. Todo o papel ou material de papel como estacionário é papel reciclado ou com a certificação EFSC, ou seja, a certificação de florestas sustentáveis. Os ingredientes utilizados nos restaurantes dos dois hotéis, no Viva Lisboa e no Viva Porto, que são os restaurantes dos nossos hotéis, são ingredientes locais e sazonais. Nos dois hotéis temos bicicletas gratuitas para emprestar aos hóspedes, as quais têm tido cada vez mais utilização nos últimos anos, especialmente no Porto. Temos um sistema de domótica nos edifícios que nos permite a gestão do aquecimento, arrefecimento e iluminação de todo o edifício de um modo global, impedindo que haja desperdícios de consumos energéticos. Um exemplo é a temperatura dos hotéis variar apenas entre os 20 e os 24 graus, que é a temperatura de conforto do corpo humano, e com isso evitamos aquelas situações de os hóspedes colocarem o ar-condicionado nos 30 ou nos 16, então, e com isso aumentamos mais uma vez a eficiência energética dos nossos edifícios. Em termos de gestão de resíduos, todo e qualquer resíduo gerado nos nossos hotéis é obviamente tratado adequadamente. Dou como exemplo, desde o início da abertura dos nossos hotéis, a existência de recipientes de separação seletiva em todos os quartos, ou seja, todos os quartos do nosso hotel nós damos possibilidade aos hóspedes no quarto de fazer a separação dos resíduos, e com isso aumentamos a taxa de separação de resíduos dos nossos hotéis, que em Lisboa em 2019 chegou aos 76%, ou seja, 76% dos resíduos gerados no nosso hotel foram separados e encaminhados para uma adequada gestão. O ano 2020 não conta, como sabem, quer em termos de ocupação ou de meses fechados, não temos os indicadores que existem não são representativos do que é um ano normal. Todos os restantes tipos de resíduos são, obviamente, gerados de forma adequada. Lâmpadas, óleos alimentares, as pilhas, os equipamentos elétricos, madeiras, sucatas, todo e qualquer tipo de resíduo é adequadamente gerado nos nossos hotéis, seguindo toda a legislação.
Estou aqui algumas imagens de algumas das ações dos nossos hotéis em Lisboa, dos painéis solares. Aqui a segunda imagem em cima do lado esquerdo, aquela opção que felizmente todos os hotéis já vão tendo, que é dar oportunidade aos hóspedes de optar por não lavar ou não mudar a roupa do quarto e da casa de banho, e com isto poupamos água, energia, químicos e combustível na lavagem de toneladas e toneladas de roupa todos os dias. A divulgação do que fazemos no hotel, o apelo aos nossos hóspedes para que nos ajudem a atingir as nossas metas. Temos informação e comunicação em todos os locais dos nossos hotéis. Aí no meio umas imagens de LEDs, de gestão de resíduos, da recolha de pilhas, de medição do caudal da água das torneiras, análise às águas. As imagens de baixo, a imagem vem aqui o balde, o recipiente então que temos nos quartos com cores para cada tipo de resíduo que temos, estão em todos os quartos do nosso hotel, e uma imagem da nossa Casa dos Lixos, neste caso de Lisboa. Em termos nacionais, como eu já referi, nós tentamos fazer sobretudo a aquisição de produtos, de materiais e equipamentos nacionais e deste modo é claro que fomentamos a economia nacional e local. Em termos sociais, a Neo Hotels também desde o início que apostou em ter um papel positivo no meio onde se insere, desde o início que definimos como o nosso público-alvo de apoio crianças e recém-nascidos, e com isso elaboramos, já temos um histórico de cerca de 10 anos com parcerias com instituições ligadas a este tema. A Fundação Infantil Ronald McDonald, o Refúgio Abu Ascensão em Faro, o Banco do Bebé em Lisboa, a Fundação do Gil, a Fundação Gonçalo da Silveira, e muito recentemente assinámos uma parceria há uns dias com a Associação Acreditar para Lisboa e Porto. São tudo associações que nós damos apoio, na medida do possível, para possibilitar o conforto de famílias e crianças. Eu dou aqui alguns exemplos do que temos feito nos últimos anos. Esse logotipo aí do lado esquerdo é o logotipo do nosso quarto solidário, é talvez o projeto mais notável que temos. O quarto solidário funciona há 10 anos em Lisboa, no nosso hotel em Lisboa, e não é mais do que o Neo Lisboa Hotel oferecer alojamento a famílias carenciadas que não são de Lisboa quando têm os seus filhos nos hospitais em Lisboa, ou seja, temos um acordo com os 5 hospitais da zona de Lisboa Centro, e os gabinetes de ação social desses hospitais, quando identificam famílias que necessitam de alojamento para ficarem perto dos seus filhos, o NEA Lisboa Hotel oferece esse alojamento. Eu aqui realço o ano 2020, que foi um ano em que tivemos fechados cerca de 5 meses, e mesmo assim, mesmo o hotel estando fechado, tivemos o alojamento, coincidiu com também o fecho da Casa Ronald McDonald em Lisboa, ou seja, que também impossibilitou o alojamento de famílias, e o Hotel Ney ofereceu esse alojamento. Então nós tivemos centenas de room nights, mesmo estando fechados, alojámos dezenas de famílias ao abrigo deste acordo. Outras ações, como sendo a angariação de bens, alimentos, livros, a doação de refeições. Os hotéis oferecem os seus excedentes alimentares à Casa Ronald McDonald. Temos menus solidários, em que alguma parte do valor reverte a favor de algumas associações. Voluntariado, oferta das nossas salas a estas associações. São tudo exemplos de ações que temos feito nos últimos anos. Eu apresento aqui rapidamente algumas imagens. Imagem do lado esquerdo, uma família do quarto solidário alojada no nosso hotel. Esta imagem do meio foi uma campanha que nós fomos voluntários para a identificação de pontos de irregularidades em termos de acessibilidades, ou seja, de mobilidade nas ruas em redor do nosso hotel. A assinatura de acordos com as associações, a oferta de lanches aqui do lado esquerdo, de lanches e de refeições em eventos, neste caso no Hospital Dona Estefânia. A imagem do meio é a oferta de 2 cadeirões de descanso que o hotel ofereceu ao Hospital Dona Estefânia ao abrigo do menu solidário que nós organizámos nesse ano, nesse mês, e possibilitou então oferecer 2 cadeirões de descanso ao hospital. Do lado direito é o exemplo de uma ação de oferta de roupa, de quarto e de casa de banho, e almofadas, lençóis, etc., ao abrigo da colaboração com a HP, do Hospes, em que o hotel oferece a instituições sociais equipamentos ou bens que o hotel já não usa, porque não estão
em qualidade suficiente para serem utilizados no nosso hotel, mas estão em perfeitas condições para serem utilizados nas nossas casas ou em algumas associações. Então, o hotel, é claro que oferece todos estes bens e equipamentos. Uma ação de voluntariado da reflorestação da Serra de Sintra. Imagem do meio, um dos objetivos que nós temos, que é a redução do uso de plásticos no nosso hotel. Como exemplo, temos vários, mas isto é o exemplo da garrafa de água que nós substituímos no minibar, que ainda era de plástico, e há cerca de 2 anos substituímos então por uma garrafa de água Tetra Pak, minimizando a quantidade de plástico e aumentando a eficiência da reciclagem de embalagens. Do lado direito vem uma foto, uma imagem da igreja que pertence ao tal convento de Madre Deus de Monchique, no Porto, em que reabilitámos a igreja, e a igreja não tinha teto, telhado, e nós instalámos então um conjunto de 70 painéis fotovoltaicos no telhado da igreja, e que para alimentar uma parte do nosso edifício em termos de energia elétrica. Bem, passei um slide à frente. Em relação à água, nós também fomentamos, claro, o consumo de água da torneira, o que minimiza o impacto ambiental associado às embalagens, aos resíduos e ao transporte da água. A imagem do meio é um saco que nós produzimos há uns anos para comemorar o Dia Mundial Sem Sacos de Plástico, então tentamos fomentar o não uso do saco de plástico e oferecemos, por vezes, a clientes, hóspedes ou algumas instituições estes sacos de algodão. A imagem do lado direito, um exemplo das 4 bicicletas que temos no hotel em Lisboa para emprestar aos hóspedes. Recentemente substituímos os sacos da lavandaria de plástico dos nossos quartos, da roupa da lavandaria dos quartos, sacos de plástico por sacos em papel, ou seja, mais um objetivo de redução de plástico nos nossos hotéis. Também substituímos as chaves dos quartos, que eram de plástico, substituímos por um modelo em madeira. E as palhinhas, claro que há já alguns anos que foram totalmente, as palhinhas de plástico totalmente foram abolidas dos nossos hotéis e são só usadas a pedido palhinhas biodegradáveis. Este é um exemplo que eu não me vou alongar muito agora, mas quando apresentamos todas estas ações em termos de água, de eficiência hídrica e energética, etc., os resultados são estes. Nós podemos comparar o que é o consumo médio de energia elétrica de um estudo feito há uns anos de milhares de hotéis com o nosso NEIA Lisboa Hotel, e eu vou dar apenas um exemplo. Enquanto, em média, cada hóspede que dorme num hotel uma noite é responsável pelo consumo de 46,4 kWh de eletricidade, é o valor que está aí na coluna a cinzento. No NEIA Lisboa Hotel, esse valor anual ronda os 9,5, ou seja, o nosso edifício consome 4 vezes menos energia elétrica por hóspede do que seria de esperar, ou seja, do que a média dos hotéis. Isto passa-se também em relação à água, em relação às emissões e aos resíduos. O hotel em Lisboa é, desde há 4 anos, um hotel neutro em CO2, ou seja, nós todos os anos no NEIA Lisboa Hotel calculamos e compensamos as emissões de CO2 através de um projeto de reflorestação na zona de Marvão, e o resultado é que então o nosso hotel é um hotel neutro em CO2, com a marca de certificação carbono zero, e em termos de CO2 é como se o hotel não existisse, que vai de encontro a todos aqueles objetivos das nações, das organizações, que é a minimização das emissões de CO2. Para isso, um passo importante que demos há 3 anos foi a mudança do nosso fornecedor de energia elétrica, e então no NEIA Lisboa Hotel e no NEIA Porto Hotel temos um fornecedor de energia elétrica que apenas comercializa energia verde, ou seja, os nossos hotéis são totalmente abastecidos a energias com origem em fontes renováveis, com toda a importância e o relevo que este assunto tem, e mais uma vez ajuda na redução das emissões associadas aos consumos energéticos dos nossos hotéis. Estes são os, penso que todos conhecem, os 17 símbolos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A Leonor Picão já aqui hoje os referiu. O NEIA Lisboa, a NEIA Hotels, os nossos hotéis, também facilmente justificam o respeito pelos 17 objetivos, e facilmente e regularmente comunicamos e damos exemplos do que é que os nossos hotéis fazem para respeitar e estarmos alinhados com estes 17 objetivos.
Este slide é só para dar ideia que, em termos de desenvolvimento tecnológico, investigação, ensino, etc., também a Neo Hotels está totalmente voltada para dar apoio a projetos de investigação e desenvolvimento. Estamos associados, ou estivemos associados a projetos do UNEC, da ADN, da Câmara de Lisboa, etc., sempre na perspectiva de darmos o nosso input e o nosso apoio em projetos de desenvolvimento ambiental nesta área. O último slide, penso eu, são as certificações que o nosso hotel em Lisboa tem como histórico nos últimos 10 anos. No Porto também, obviamente, que já iniciámos um conjunto de certificações, mas eu destaco então o NEA Lisboa Hotel tem um sistema de gestão de qualidade, ambiente e segurança a funcionar há cerca de 8 anos e temos então as normas ISO. O hotel tem a norma ISO 9000 da qualidade, ISO 14001 do ambiente e ISO 45000, então é dos poucos hotéis que têm estas 3 normas certificadas. Além disto, temos galardões, o Green Key, Carbono Zero, os selos da HP, o selo da EPAL. O Portugal sou eu aqui embaixo do lado esquerdo, atestando que fazemos a aquisição e utilização de ingredientes, também eles certificados. Já fomos mencionados no guia Boa Cama, Boa Mesa como o hotel mais sustentável do país. Temos a certificação da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas como um hotel amigo da bicicleta, etc, etc. Por isso, é isso que eu tinha para apresentar aqui hoje. Foi um bocado acelerado, mas como eu disse, em 10 minutos é muito difícil. muito mais haveria a apresentar. Ficam aqui algumas imagens, 4 imagens do nosso novo hotel no Porto, para que todos possam ter a possibilidade de o visitar brevemente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Realmente foi uma apresentação muito, muito boa. Não há dúvida nenhuma que a Neo Hotels é uma referência nacional, por isso agradeço imenso. Temos só aqui uma pergunta para fazer, mas eu peço mesmo brevidade para ver se nós não nos alargamos com o tempo. Okay. Há um dos nossos participantes que fez a pergunta: fazem compostagem, resíduos alimentares, como é que fazem isto? Por exemplo, produtos fora de validade do minibar, caso haja, qual é o procedimento? Muito rapidamente, os nossos 2 hotéis são hotéis urbanos, estão totalmente inseridos em meio urbano, em Lisboa e no Porto, ou seja, nós não temos, no Porto agora já temos Passos Verdes, não é uma área muito extensa, mas é alguma, em Lisboa não, ou seja, tudo o que é resíduos alimentares ou orgânicos, o que se faz é, temos obviamente logo à partida uma tentativa de redução dos resíduos alimentares, ou seja, na confecção das refeições, no pequeno almoço, de almoços, jantares, etc., tentamos que os nossos chefes tenham sensibilidade para cozinhar, evitando ao máximo os desperdícios alimentares. O passo seguinte é sensibilizarmos os nossos hóspedes a evitar o desperdício alimentar, ou seja, fazemos campanhas de comunicação ao pequeno almoço em certas épocas do ano, apelando a que no momento do pequeno almoço, que é talvez aquele momento em que há mais desperdício alimentar, que tenham atenção a não levar alimentos a mais para a mesa que possam depois ser resíduo. Tudo o que depois então sobra e que é um resíduo alimentar ou orgânico, o que fazemos é, as sobras que estão válidas são imediatamente oferecidas à Casa Ronald McDonald, tudo o que é bolos, pães, etc., é oferecido a esta associação, quer em Lisboa, quer no Porto. Num segundo momento, outro tipo de alimentos, ou estes, são também encaminhados para o refeitório dos nossos hotéis. E no terceiro momento, a última hipótese é a separação em contentores de resíduos orgânicos. Nós, quer em Lisboa, quer no Porto, temos contentores e as câmaras de Lisboa e do Porto efetuam a recolha separativa de resíduos orgânicos, ou seja, tudo o que é resíduo orgânico é recolhido todos os dias em Lisboa, exceto ao domingo, em contentores diferenciados. Como resultado final, e porque é realmente um ponto muito importante na gestão de resíduos dos hotéis, não só dos nossos, mas todos, eu informo que todos os resíduos dos nossos hotéis são pesados todos os dias, ou seja, todo e qualquer contentor que sai para a rua para ser recolhido pelo município é pesado e registado. Nós sabemos ao certo a quantidade de todo o tipo de resíduos que temos, embalagens de plástico, papel, indiferenciado e orgânico. E posso adiantar que 1/3 dos resíduos do nosso hotel em Lisboa, historicamente, são resíduos orgânicos, ou seja, são resíduos alimentares.
somando ainda alguns resíduos alimentares que irão junto do indiferenciado, um facto é que mais de um terço dos resíduos de um hotel, ou do nosso hotel, ou de todos os hotéis, são resíduos orgânicos, ou seja, é um resíduo bastante importante nos hotéis. E com isso, e nós tendo estes números e esta gestão, é claro que tentamos ao máximo evitar este tipo de resíduo. Penso que respondi. Pedro, agradeço imenso, realmente, podíamos estar aqui 1h30 a falar, que realmente é muito interessante, agradeço imenso e vou já passar para a nossa próxima, o nosso próximo orador, de seu nome António Branco, é o técnico superior do Departamento de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente, tem um mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente pela Universidade de Lisboa. Desculpe. Ora bem, exerce e tem outros cursos também ligados à parte ambiental, portanto, Engenharia de Minas, pós-graduação em Direito da Água, curso de especialização em Georrecursos, cursos de estudos avançados em Gestão Pública, portanto, é uma pessoa, é um conhecedor na nossa área, exerce funções como técnico superior na Divisão de Planeamento e Gestão da Água do Departamento de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente, onde, entre outras atividades ligadas ao planeamento dos recursos hídricos, acompanha temáticas como a eficiência hídrica, a economia circular da água e o nexo água-energia, os impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos e as questões relacionadas com as secas e escassez de água. É ponto focal nacional da Convenção sobre a Proteção e Utilização dos Recursos da Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais, Convenção da Água, da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Tem colaborado em diversas iniciativas promotoras da eficiência hídrica e vem hoje falar-nos sobre o uso eficiente e a circularidade da água. Bem-vindo, António Branco. Ora, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Muito bem, muito estão bem. Estão a ver também a minha apresentação, creio. Sim, já. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que, antes de mais, em nome da Agência Portuguesa do Ambiente e em meu nome pessoal, agradeça ao Turismo de Portugal pelo convite para participar neste webinar, agradecer à senhora moderadora, à equipa que organizou o webinar, aos colegas oradores, a todos os participantes. É um gosto estar aqui convosco para falar um pouco sobre uso eficiente e a circularidade do recurso água. Só para vos dar uma breve introdução daquilo que a Agência Portuguesa do Ambiente faz em matéria de recursos hídricos, a APA é a Autoridade Nacional da Água, também a Autoridade Nacional de Segurança de Barragens, e tem a seu cargo a monitorização, o planeamento, o licenciamento, a fiscalização em matéria de recursos hídricos. Não direi grande novidade que a água é um recurso vital, escasso, estruturante e insubstituível. A sua utilização deverá, por isso, ser norteada por princípios de racionalidade e de eficiência. O facto é que nós, em 2021, a facilidade que temos de acesso à água, a água está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano nas nossas torneiras, e isso faz com que haja, por vezes, uma sensação de que a água é um dado adquirido e que ela está sempre disponível, não tem constrangimentos genericamente, e, portanto, nós tendemos a desvalorizar este recurso. Gostava de vos chamar a atenção, não só enquanto agentes económicos no setor do turismo, mas também enquanto cidadãos que contactam com os vossos clientes, a importância, o valor da água. E o valor, não só o valor económico, também o valor social, o valor ambiental, o valor patrimonial, o valor cultural. Não gostava de deixar de vos alertar para esta questão. A água é vital para os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, a sociedade, o ambiente, a economia, fundamental para a produção de alimentos, para as habitações e as cidades, para a produção de energia, para o ambiente e ecossistemas. Normalmente tendemos a apenas considerar a água naquela que é a utilização humana dos recursos hídricos, mas também devemos terem atenção que ela é fundamental para os ecossistemas, para o funcionamento dos ecossistemas, de fauna e flora
dos ecossistemas ligados aos recursos hídricos. Dar-vos também uma nota relativamente rápida daqueles que são os consumos do setor do turismo. Eu aqui nesta caixa vermelha coloquei apenas aqueles que são origens próprias. A maior parte dos hotéis, pelo menos aqueles localizados na malha urbana, estarão incluídos aqui neste setor urbano. Portanto, estamos a falar à volta dos 20% no todo da água consumida em Portugal, dados ainda do anterior ciclo de planeamento de recursos hídricos. Estamos neste momento a ultimar o terceiro ciclo, portanto com dados atualizados em relação a estes que vos apresento agora. Também já foi aqui falado, quer pela arquiteta Leonor Picão, quer pelo Pedro Teixeira, portanto, as alterações climáticas, não me vou alongar muito. Portugal é um dos países da União Europeia potencialmente mais afetados pelos efeitos das alterações climáticas. As alterações climáticas não é algo do amanhã, do futuro, é algo que estamos a viver hoje e temos que nos adaptar a elas. Se olharem para o gráfico à vossa direita, verão realmente a evolução dos gases com efeito de estufa a partir, enfim, de 1950, final da Segunda Guerra Mundial. Reparem como, enfim, o aumento é visível. Dar-vos nota muito rápida, normalmente nós confundimos os conceitos de seca e de escassez de água, portanto a seca está diretamente relacionada com a falta de precipitação, de chuva. Já a escassez tem a ver com a relação entre procura e oferta de água, portanto quando existe um desequilíbrio entre as disponibilidades hídricas e as necessidades dos utilizadores, nós dizemos que estamos em situação de escassez de água. Também por falar rapidamente das secas, se olharem para este gráfico no canto inferior direito do vosso ecrã, verão que estas bolinhas mais claras tendem a estar na metade superior do gráfico, tendendo para o seu canto esquerdo, ou seja, para situações cada vez mais quentes e mais secas. Se olharem para a grande seca de 2017, é precisamente a bolinha que vos surge mais nesse quadrante. Se olharem para este mapa, este é o mapa do Water Exploitation Index, um índice que utilizamos para estimar a escassez hídrica. Reparem que, como não seria de espantar, as regiões do país mais afetadas são as regiões do sul, nomeadamente as regiões hidrográficas do Sado e Mira, do Guadiana e das ribeiras do Algarve, e também, naturalmente, também por força da utilização que fazemos de recursos hídricos nas ribeiras do Oeste. Falar-vos também de forma muito sucinta daquilo que é o ciclo urbano da água, não vos quero amassar muito com isso, mas para terem também a noção de que a água não vem da torneira, a água tem todo um processo de captação, de tratamento, de elevação, de adução até aos reservatórios e depois de distribuição para redes enfim, domiciliares. Depois a drenagem das águas residuais, a sua elevação, o seu transporte, encaminhamento para as estações de tratamento de águas residuais, as vulgares hectares, e depois a reutilização, já lá vamos daqui a mais uns segundos, e muitas vezes a sua descarga nos meios hídricos receptores após tratamento adequado. Centrando-nos agora na eficiência hídrica, conhecerão certamente o PNUE, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, enfim, a pedra angular da eficiência hídrica em Portugal. É um plano cuja vigência terminou em 2020, mas que a APA, juntamente com outros organismos, como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil ou a ADN e a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, estamos a trabalhar para, enfim, atualizar e melhorar este programa. Centrando-nos aqui nas medidas do setor hoteleiro, o Pedro Teixeira já nos deu ótimos exemplos daquilo que daquilo que são as boas práticas na eficiência hídrica em hotéis, portanto, a nível da substituição de dispositivos de água para dispositivos mais eficientes, a utilização de fontes alternativas para fins apropriados, nomeadamente as águas pluviais, as águas da chuva, também as águas cinzentas, ou em caso de infraestruturas hoteleiras com campos de golfe, as águas residuais tratadas, a monitorização dos consumos nos espaços verdes, a seleção de espécies autóctones e resistentes aos períodos de seca nos jardins,
a otimização dos sistemas de circulação e retorno de água quente sanitária, a instalação de sistemas de gestão de consumos. O Pedro Teixeira também falou que monitorizam o consumo de água e transmitem essa informação aos clientes. As intervenções ao nível dos equipamentos industriais, cozinhas, lavandarias, a evaporação nas piscinas também é uma questão que nos preocupa. A questão da comunicação, é importante fazer bem, mas depois transmitir-se aos hóspedes, aos clientes, o que se faz realmente de bom nas nossas instalações turísticas, e depois tentar, se fazemos bem, queremos fazer melhor, e portanto há que estudar, há que fazer auditorias, aqui no caso concreto relacionadas com a eficiência hídrica, para melhorar e para incrementar os nossos esforços. A senhora arquiteta Leonor Picão há pouco falou-nos do plano Turismo Mais Sustentável, mas a estratégia Turismo 2027 para satisfação da Agência Portuguesa do Ambiente tem metas de sustentabilidade ambiental, concretamente no setor da água, esta de impulsionar uma gestão racional do recurso água no turismo, com a meta de mais de 90% dos operadores turísticos promoverem uma utilização eficiente da água nas suas operações. Também já foi feita referência aqui a este programa da ADEN, da Agência para a Energia, o Aqua Mais, que neste momento só está disponível para edifícios residenciais, mas que ao longo de 2021, segundo informações que temos da ADEN, também será aplicado ao setor dos hotéis, e é um sistema de avaliação e classificação, tal como temos mais habitualmente na energia, também aqui para hotéis, uma classificação que será uma ferramenta extremamente útil para melhorar, incrementar a eficiência hídrica a nível das instalações hoteleiras. Algumas notas muito rápidas da economia circular, portanto, um modelo conceptual que tende a usar os recursos de forma mais sustentável, deixando para trás aquela lógica linear de extrair, refinar, transformar, comercializar, consumir e descartar, portanto, a noção de que cada vez vamos tendo menos resíduos e que esses resíduos são novamente inputs para matérias-primas que utilizamos noutros processos. Quando falamos da interface entre economia circular e recursos hídricos, estamos a falar na otimização dos usos da água, não necessariamente na redução, muitas vezes redução, mas também a otimização, portanto, usarmos melhor a água, a redução dos consumos e das perdas, neste caso concreto, nas redes prediais, portanto, nas redes dos hotéis, das instalações hoteleiras, também nos sistemas de rega de espaços verdes, nas piscinas, o aproveitamento das águas pluviais para fins adequados e, como vos disse também, a reutilização de águas residuais tratadas para fins adequados. Quando falamos desta interface, falamos em evitar, em reduzir, em reutilizar, em reciclar, em reabastecer, portanto, repensando produtos e serviços, aplicando melhorias contínuas, aproveitando oportunidades para voltar a usar a água dentro de uma operação ou com a comunidade adjacente, em operações internas e externas, fazer a água retornar ao ciclo natural, nomeadamente por via das águas residuais tratadas quando regamos, por exemplo, um campo de golfe. Existe desde 2019 um novo regime jurídico em Portugal relativamente à utilização de águas para reutilização, o Decreto-Lei 119 de 2019, e depois uma portaria complementar que aprova a informação e a sinalética a utilizar, não só pelos produtores, como também pelos utilizadores de água para reutilização. À vossa esquerda, o símbolo que está a ser usado para esta, sensibilização dos agentes económicos para a utilização de água para reutilização. À direita, um guia que está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente para aqueles que de vós pretendem utilizar nas vossas operações a água para reutilização. Um bom exemplo é uma parceria entre a Agência Portuguesa do Ambiente com o Grupo Águas de Portugal, a Águas do Algarve, na rega do campo de golfe dos Salgados, para a rega do campo e manutenção dos ecossistemas. Para terminar, já vou longo, algumas notas conclusivas. Portugal é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, portanto vamos ter que ter especial atenção às questões da água, que são, como sabem,
fundamentais na adaptação às alterações climáticas, país com uma grande variedade em termos de disponibilidades hídricas, que se vai agravar com as alterações climáticas, portanto vamos ter um aumento da temperatura, uma diminuição da precipitação, um aumento da evapotranspiração, portanto vamos ter disponibilidades hídricas menores e, portanto, vamos agravar aquela questão da escassez de que vos falei há pouco. Portanto, como é que vamos combater esta situação? Incrementando a eficiência hídrica nas nossas operações, reduzindo as perdas, reduzindo consumos, adotando medidas de eficiência hídrica em todas as instalações, interiores e exteriores, em todos os nossos processos, envolvendo todos. No caso, falando para o setor do turismo, portanto, não apenas os industriais do turismo, mas depois passando também, como dizia há pouco, passando essa mensagem aos vossos clientes, aos vossos hóspedes, no sentido de que todos juntos faremos a diferença e, portanto, só assim é que conseguimos valorizar de forma adequada o recurso água em todas as suas dimensões. Era o que tinha para vos dizer, fico à vossa disposição para quaisquer questões que tenham. Muito obrigado. António, foi realmente muito elucidativa esta apresentação, agradeço muito. Temos aqui algumas questões, eu vou só pedir realmente a máxima brevidade, porque realmente são questões muito profundas, mas temos mesmo que a fazer. Como minimizar a evaporação nas piscinas? Existem várias eu sugiro a quem fez essa questão, que eu agradeço e pela oportunidade também de responder, sugiro que consultem o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, está no site da APA, e que tem algumas medidas também para nessa área. Por exemplo, através, a medida mais normal será a colocação de uma tela por cima da piscina em alturas em que a piscina não está a ser utilizada para reduzir a evaporação da piscina. Essa é a medida mais direta. Mas outras, não ter a piscina com um nível tão alto de água, reduzir uns centímetros para que não haja depois também perdas por transbordo. Mas se consultarem realmente o PNUE tem medidas de forma mais discriminada que poderão consultar. Muito obrigada, agradeço imenso e passo agora então ao próximo orador. Muito obrigada, António, foi muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Ora bem, agora temos connosco a Inês Costa Pereira, que vem falar-nos sobre a relação entre a agroecologia e a sustentabilidade dos sistemas alimentares. O trabalho desenvolvido pelo projeto Caravana Agroecológica. Ok. A Inês é arquiteta paisagística, mestre em Cidadania Ambiental e Participação e doutoranda em Ciências da Sustentabilidade. Viveu muitos anos no Alentejo, onde fez parte da rede de cidadania de Montemoro Novo. Agora em Lisboa, para além do trabalho na Caravana, faz parte do movimento de cidadãos Campo Vivo. Faz parte da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pela equipa da professora Sara Magalhães, do Centro de Ecologia e Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que procura aproximar agricultores, consumidores e investigação através da agroecologia. Inês, muito bem-vinda. Olá, Inês, se calhar não temos som. Estamos a ver a apresentação, mas não o som. Não estamos a ouvir. Mas está-me a ouvir? Continua sem ouvir? Agora sim. Olá, Inês. Olá, boa tarde. Desculpem esta confusão. Antes de mais nada, queria agradecer muito o convite de estar presente neste segundo webinar, Upgrade de Sustentabilidade. Portanto, eu vou falar um bocadinho aqui sobre a relação entre a agroecologia e a sustentabilidade dos sistemas alimentares e o trabalho que nós temos vindo a desenvolver na Caravana Agroecológica. Portanto, para falar sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentares, podemos dizer que um sistema alimentar é sustentável a partir do momento em que proporciona a segurança alimentar e nutricional para todos, não comprometendo as bases económica, social e ambiental necessárias para a segurança alimentar e nutricional das futuras gerações. Ou seja, é um sistema que é economicamente rentável, que tem amplos benefícios para a sociedade, que
tem um impacto positivo ou neutro no ambiente, portanto não impacta negativamente, e que está profundamente ligado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas os sistemas alimentares, para serem sustentáveis, têm que ser produtivos, têm que ser mais inclusivos, mais resilientes, têm que providenciar dietas saudáveis e nutritivas para todos e têm que requerer uma combinação de ações a nível local, regional, nacional e global. Ora bem, e o que é a agroecologia? Portanto, a agroecologia baseia-se na aplicação de princípios agroecológicos para a construção e manutenção de agroecossistemas sustentáveis. A agroecologia, os agroecossistemas são sistemas agrícolas que procuram equilibrar a produção e a regeneração do solo com o ciclo da água também e com a biodiversidade. Portanto, são sistemas agrícolas, práticas agrícolas como a agricultura biológica, a agricultura sintrópica, a agrofloresta, a agricultura biodinâmica. Portanto, o que têm em comum é esta procura de equilíbrio entre uma produção e manter o sistema, o agroecossistema sustentável, saudável. Portanto, a agroecologia agrega ainda ciência, prática e movimento social, portanto tem estas três dimensões, prioritiza a investigação-ação, as abordagens holísticas e participativas, a transdisciplinariedade de forma inclusiva. Defende a pequena agricultura, defende a agricultura familiar, mas a agricultura familiar sustentável, com práticas agrícolas regenerativas, as comunidades rurais, as cadeias locais e os circuitos curtos de abastecimento, assim como as sementes e as raças autóctones, e promove uma alimentação acessível, justa e sustentável através da soberania alimentar. Portanto, a própria FAO, para além de ter identificado os 10 elementos da agroecologia, defende que, através da agroecologia, podemos chegar à sustentabilidade dos sistemas alimentares. Então, aqui temos a nossa relação. Pode ser um dos caminhos. E se nós formos ver quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a agroecologia toca, são todos, uns de forma mais direta, outros mais indireta, mas de facto permite chegar a todos os objetivos. Então, e o projeto Caravana Agroecológica? Ora, nós, como Patrícia disse, somos um projeto participativo, facilitado pelo grupo de investigação da professora Sara Magalhães, que eu faço parte, e o que pretendemos é esta aproximação entre agricultores, consumidores e investigação através da agroecologia. Nós temos neste momento 5 iniciativas a decorrer. A primeira, aos dias abertos de produtores, trabalhamos com produtores cujas práticas agrícolas nós conhecemos, sabemos que são sustentáveis. Portanto, convidamos estes produtores para virem a espaços específicos. Eles estão nesses espaços, trazem produtos. O objetivo é que conheçam os consumidores, que falem com eles, que lhes deem a conhecer as suas produções, as suas filosofias de vida. Depois, há uma prova feita com os produtos que os produtores disponibilizam, feita pelo chefe António Alexandre, que muitos de vocês provavelmente conhecem, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, cujos estudantes ajudam o chefe António Alexandre, e estes dias terminam com uma conversa aberta entre todos os participantes. Depois, com a segunda iniciativa, as hortas agroecológicas, estamos a fazer o levantamento das escolas que têm hortas para perceber as potencialidades e constrangimentos que encontram, mas também estamos a trabalhar com séniores, com terceira idade, e estamos a aproximar de novo as pessoas mais velhas da importância de uma comida e de uma alimentação saudável e das práticas agrícolas associadas a esta alimentação. A terceira iniciativa, as rotas da caravana, é uma iniciativa mais macro, portanto nós andamos a visitar pelo país experiências agroecológicas que existem. A ideia é fazer 4 itinerários diferentes, cada itinerário visita um conjunto de experiências e depois juntam-se todos estes participantes nestes 4 itinerários, partilham as experiências e o objetivo é a delineação de propostas de políticas públicas de apoio à agroecologia que depois iremos trabalhar regionalmente. Desde o confinamento começámos uma 4ª iniciativa, que são os programas de rádio da Caravana Agroecológica. Portanto, nós semanalmente temos um programa de rádio, numa rádio local, em que, através do Facebook e do YouTube e de outros canais,
o nosso programa é transmitido e falamos sobre agroecologia e sobre o que existe em agroecologia em Portugal. E a quinta iniciativa é a discussão. Fazemos focos grupos para discutirmos políticas públicas que estejam relacionadas com a agroecologia e que estão em períodos de discussão, e o resultado dessa discussão depois é enviado para as entidades competentes. E, para além disso, fazemos parte de um projeto Erasmus+, com países do Mediterrâneo. Portanto, eu estava a pensar o que é que seria mais interessante para vocês, para trazer para vocês a este webinar, e pensei que então se calhar falar um bocadinho de experiências que nós visitamos e conhecemos, em que há estes circuitos curtos de abastecimento, sendo que consideramos circuitos curtos não só os territoriais, portanto com um raio de 50 km de distância, ou que há interlocutores, só existe um interlocutor, portanto o produtor está em contacto com o consumidor, em que existe esta vontade de conhecer os produtores, de haver estas relações de confiança, uma compra de produtos de qualidade, produtos sazonais, produtos saudáveis, e esta importância da redução do desperdício e da economia circular. Então, uma das iniciativas com quem nós temos estado em contacto é a iniciativa Quilómetro Zero, Alentejo, e esta iniciativa tem como principal missão potenciar o consumo de produtos agroalimentares de origem local e também a produção e transformação dos mesmos, contribuindo para a diversidade e resiliência dos sistemas alimentares e para a valorização dos produtos locais. Outra iniciativa é uma iniciativa de governança em Mértola. Mértola tem um laboratório para o futuro, que é uma estratégia local para a transição ecológica, adaptação às alterações climáticas e combate à desertificação. Resulta de uma visão partilhada por uma comunidade resiliente que entende Mértola como um laboratório para o futuro, um lugar de questionamento, reflexão, ensaio, investigação, transferência de conhecimento, criatividade, inovação e ação. Isto é um projeto que é de facto feito pela comunidade, portanto é um processo de governança e em conjunto a comunidade está a trabalhar para a soberania alimentar local. Depois há um conjunto de biorregiões, neste caso temos a biorregião de São Pedro do Sul. Portanto, as biorregiões são territórios onde os agricultores, as associações, os operadores turísticos e de outros setores, os cidadãos em conjunto com o poder local, assumem uma estratégia conjunta para a gestão sustentável dos recursos, com base em modelos de produção agroecológicos, biológicos, baseado no respeito e na valorização dos recursos locais. Portanto, promovem os produtos locais, os produtos naturais e típicos, obtidos por sistemas de produção agroecológica ou biológica em articulação com o território, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Uma outra iniciativa é esta, uma iniciativa que é internacional e também nacional, a comunidade Slow Food, que é uma forma organizacional aberta e inclusiva, presente localmente, que compartilha objetivos internacionais comuns, como a luta contra o desperdício alimentar, contra as desigualdades, a preservação da biodiversidade, o agravamento da mudança climática, entre outros. As comunidades Slow Food defendem os alimentos bons, limpos e justos. Agora, passando assim de uma escala mais macro para alguns exemplos de produtores que nós conhecemos, por exemplo, na Quinta Vila Caís, que é uma quinta em Amarante, da Filipa Jansen, que é uma veterinária, que mudou do Porto para Amarante com a família e têm esta produção biológica, vendem diretamente ao consumidor, e na altura do primeiro confinamento eles juntaram-se com outros produtores e estão a construir uma cooperativa para que possam em conjunto dar resposta aos seus consumidores. Portanto, a Filipa tem uma relação próxima com os seus consumidores, com quem tem esta relação de proximidade e de confiança. Também há a Agrinemos, aqui em Castelo de Paiva, da Liliana Pinto, que é engenheira alimentar. A Liliana faz produção em permacultura de tremoço e faz não só a produção, mas faz também a transformação. Portanto, ela tem dentro da sua quinta, produz e transforma. E vende vende localmente através de uma AMAP, que é uma forma de aproximação de produtores e consumidores, em que os consumidores assumem uma posição de co-produtores e assumem também os riscos da produção para além dos agricultores. Portanto, existe uma relação de proximidade muito grande,
uma grande transparência na situação, no que acontece nas colheitas, nas plantações, e todos são, de alguma maneira, responsáveis pela produção, tanto no excedente como quando não há excedente. Outra experiência é a Quinta do Alecrim, esta é em Torres Novas, o Denis e a Julie têm a sua quinta em agrofloresta e organizam-se eles, para além de fazerem uma série de ações de formação sobre agrofloresta e dias abertos na sua quinta, organizaram-se com um conjunto de produtores locais para fazerem entregas de cabazes na região e vendem, portanto, os produtos de vários produtores locais. Aqui, do lado direito, uma situação completamente distinta, são as Salinas Greens, da Márcia Pinto. Ela é bióloga e portanto, tem um sistema de agricultura diferente, é a agricultura biosalina, e o que ela faz é as plantações nas salinas de Alcochete. E, portanto, é um produto super interessante, completamente diferente e uma forma de fazer agricultura muito resiliente. Eu sei também que alguns de vocês conhecem, outros não, que são restaurantes que também têm uma filosofia muito interessante. Por exemplo, o Kitchen Dates, que trabalha sem caixote de lixo. Portanto, os ingredientes chegam diretamente dos produtores, cujas terras eles conhecem, em recipientes reutilizáveis, em caixas, em sacas, latas, frascos ou boiões. A esmagadora maioria dos vegetais e da fruta é produzida a 50 km do Kitchen Dates, que funciona em telheiras, e para outros ingredientes, como os cereais, as leguminosas, eles aumentaram um bocadinho o raio, mantendo sempre esta consciência de proximidade. Outro restaurante que existe em Lisboa é o Ela Canela, que trabalha com produtores locais, portanto eles privilegiam o cultivo no tempo certo, na sazonalidade e a produção biológica, e criam os seus menus semanalmente com base nos produtos que lhes são entregues e pensados de forma a satisfazer as diferentes dietas alimentares. Utilizam métodos de cozinha saudável que preservam as propriedades dos alimentos e substituem os produtos processados, açúcares refinados e laticínios por ingredientes de origem natural. Depois, o Prado tem uma filosofia também muito interessante. Portanto, eles celebram o melhor que Portugal tem para oferecer da terra ao mar. Todos os pratos são baseados em ingredientes nacionais, sazonais e frescos. Basicamente, a política é, se não for de época, não vai à mesa, e acompanham com vinhos que são orgânicos, biodinâmicos e naturais. E para terminar, um exemplo em Aveiro, o Sal Poente, que fez este trabalho de reconstrução dos armazéns de sal e, portanto, tem esta importante forma também de sustentabilidade, que é através desta mistura entre uma envolvente moderna e contemporânea e a tradição e os momentos que perduram no tempo. Espero que tenha sido interessante. Eu deixo aqui alguns contactos da caravana e fico disponível para qualquer questão. Espero não ter... Acho que cumpri o tempo. Um bocadinho, Inês, mas foi muito interessante, muito grata. Temos apenas aqui uma questão. Realmente a apresentação foi extraordinária, muito obrigada. A pergunta é simples. Tendo em conta que a população destes meios é assim um bocadinho mais envelhecida e o facto deste projeto ser algo tão extraordinário, tão diferente daquilo que é normal, como é que foi a aceitação? Houve muita resistência ou nem por isso? Quando vamos ao terreno e estamos com as pessoas, é essa a questão? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com a maneira como nós nos posicionamos e como abordamos as pessoas, não é? Nós temos imenso a aprender com toda a gente e, portanto, quando uma pessoa vai para o campo e pretende aprender e quer ouvir e tem tempo para ouvir, normalmente as pessoas que estão têm muita vontade de falar e sentem-se acolhidas e, portanto, funciona muito bem. Têm sido experiências muito interessantes e tem-nos feito crescer muito também no trabalho da caravana. Muito bom, muito obrigada. Inês, agradeço imenso. Penso que não temos mais questões. Agradeço e passo já então ao próximo orador, que é o Andrea Rubei, que vem falar-nos sobre sustentabilidade, desafios, oportunidades e o papel da tecnologia. O Andrea é Chief Operating and Marketing Officer da Microsoft Portugal,
É italiano, nasceu em Roma, onde estudou, mudou-se para Amsterdão, onde começou a sua própria carreira no setor da IT, com a HP e a Cisco Systems. Sucessivamente passou para uma startup americana, a Broadvision, onde teve vários cargos internacionais durante 10 anos em Milão, Londres e São Francisco. Em 2011 voltou para a Itália, onde começou a própria carreira na Microsoft, com várias experiências no mercado B2C e B2B. Em 2017 chegou a Portugal como Chief Operating and Marketing Officer da Microsoft Portugal, onde também tem o papel da sustentabilidade. É casado, tem 2 filhos e um cão de água português e tem uma família internacional onde se fala italiano, inglês, russo e agora também o português. No tempo livre o Andreia treina e faz competições de CrossFit a nível internacional. Andreia, muito bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer pelo convite. Eu sei que temos pouco tempo, então vou tentar ser o mais eficiente possível e também espero que consigam compreender. É verdade que falamos português em casa também, mas o meu português ainda não é tão bom. Conseguimos perceber perfeitamente, Andreia. Ótimo. Então, a primeira coisa, conseguem ver a apresentação? Acho que sim. Sim, já está. Ótimo. Então, eu queria trazer o ponto de vista de uma empresa tecnológica. A Microsoft, obviamente, é uma empresa que trabalha na tecnologia e é um ponto de vista ligeiramente diferente e queria, obviamente, partilhar qual é o papel da tecnologia nos desafios que nós temos em frente ou que já temos agora neste momento. E eu diria, concordamos todos que este é um desafio a nível mundial, é um desafio que impacta, obviamente, o ambiente, que impacta a economia e que está a impactar a vida de todos nós e que vai impactar a vida das gerações futuras. E a Microsoft, o papel da Microsoft é tentar utilizar o poder da tecnologia para resolver alguns dos grandes desafios. Nós sabemos que o desafio é gigante do ponto de vista das emissões, dos gases com efeito estufa, da utilização da água, como vimos já nas várias apresentações, no desperdício, etc. E provavelmente ainda há tecnologia que ainda não conhecemos, que temos ainda que, de qualquer forma, criar para resolver alguns destes desafios. Mas a sustentabilidade não é só uma questão de responsabilidade, é uma questão também de oportunidade econômica e os negócios que neste momento estão a construir, como bem vimos também nas apresentações, nessas sessões, são os negócios que estão a integrar a sustentabilidade no próprio modelo de business, e são os negócios que vão ser sustentáveis no futuro, sustentáveis do ponto de vista econômico também. As oportunidades são gigantes, então para quem está a chegar no mercado neste momento, avaliar oportunidades de trabalho, eu diria que é também seria um bom desafio também avaliar as empresas que estamos a escolher como um futuro trabalho também do ponto de vista do commitment destas empresas na área de sustentabilidade. As oportunidades são gigantes, por exemplo, só para falar de algumas, do ponto de vista da optimização das energias, há enormes oportunidades a nível mundial, do ponto de vista da agricultura, que é muito importante também em Portugal, o que nós chamamos precision farming, então a utilização da tecnologia dentro da agricultura para uma agricultura mais sustentável. O mercado, do ponto de vista financeiro, os mercados paralelos, os mercados dos créditos de carbono, que está a crescer em maneira incrivelmente rápida. Então, isto era só para dizer que não falamos só das responsabilidades, mas estamos a falar de uma própria verdadeira oportunidade de negócio. Do ponto de vista da Microsoft, no interno dos objetivos da United Nations, pelo menos na área do ambiente, nós focamos nos 4 pilares de CO2, de água, de desperdício do ambiente. E, então, todas as nossas operações, todos os nossos produtos e serviços, todas as nossas relações com clientes e parceiros e as nossas interações com os policymakers
estão focados nestes 4 pilares. E no core, no centro de tudo isso, estão, obviamente, os empregados. É importante envolver todos os empregados da própria empresa e os objetivos que uma empresa como a Microsoft tem, que são objetivos como todas as outras empresas, de vendas, de produtividade, etc., estão a cada dia e cada ano mais a integrar também objetivos de sustentabilidade. E o nosso caminho já começou há muitos anos. Em 2009 é que nós iniciamos com os primeiros objetivos em termos de reduções de CO2. E eu queria acrescentar algumas coisas neste caminho. Provavelmente a mais importante foi a instituição de uma Internal Carbon Tax. Esta Carbon Tax é fundamentalmente uma taxa, um imposto que a Microsoft aplica a todas as unidades de negócio baseada sobre as emissões em termos de CO2, as metric tons emitidas cada ano para cada unidade de negócio. E a importância desta Carbon Tax é que, obviamente, tem impacto nos comportamentos das várias unidades de negócios que querem pagar uma taxa o mais baixa possível. Obviamente, este é um comportamento positivo porque há muitos investimentos nas várias unidades de negócio em termos de reduções das emissões, mas um dos impactos mais interessantes foi a instituição de KPIs, de métricas partilhadas, de metodologia para a medida das métricas e em forma de real time, então para permitir às unidades de negócio de ter planos e de controlar o progresso face aos planos e, obviamente, não ter só um resultado final onde depois ficar surpreendidos, digamos, em termos de aumentar que eles têm que pagar. Do outro lado, a Carbon Tax é a maior fonte de financiamento dos programas que nós chamamos de AI for Earth, que são todos os programas de disponibilização de recursos tecnológicos para desafios ambientais. Eu diria que fundamentalmente são os impactos principais. Os commitments da Microsoft em termos dos 4 pilares que estava a falar são muito ambiciosos. Até 2030 é ser carbon negative, water positive, que significa emitir no ambiente mais água da água que nós utilizamos, ser neutros do ponto de vista do desperdício. Depois, no último, na área do ambiente, nós achamos que o programa, temos que fazer um upgrade em termos tecnológicos do programa AI for Earth e anunciamos a construção de um planetary computer que é fundamentalmente disponibilizar uma capacidade computacional e de recursos tecnológicos gigantes para ajudar todas as organizações, as startups que estão a enfrentar os grandes desafios do ponto de vista do ambiente, por exemplo, na monitorização dos oceanos, para dizer ou na monitorização das florestas, etc. Esses são os 4 grandes compromissos. Em cima disso, ainda mais, até 2050, a Microsoft criou um compromisso fundamentalmente para retirar todas as emissões históricas desde a fundação do primeiro dia da Microsoft até o 2050, até o ano de 2050. Para fazer tudo isso é importante ser transparentes na forma. Isto é, obviamente, para todas as empresas, uma das prioridades é transparência na forma de fazer reporting dos resultados, das métricas, estabelecer standards e políticas e best practices partilhadas do ponto de vista, como estava a dizer, das métricas ambientais, e também uma estrutura de governance bem partilhada no interno da empresa. Esses são pilares fundamentais
para depois nós conseguir acompanhar estes desafios até os 2030 e depois até 2050 o desafio maior. Como estava a dizer, há tecnologias que já existem, mas há tecnologia que ainda não existe. Então, a Microsoft, por isso é ainda mais uma oportunidade para quem está a entrar neste momento no mundo do trabalho, é uma oportunidade gigante para todas as startups a nível internacional. A Microsoft fundamentalmente está a financiar um fundo de 1.000 milhões a longo prazo de 4 anos para acelerar o desenvolvimento de tecnologias à volta de sustentabilidade. Estes são investimentos em tecnologia que ainda estão em fase de seeding, ainda não estão em fase comercial, mas são tecnologias que nós vamos precisar para acelerar este caminho até a neutralidade carbónica e todos os outros objetivos. Quais são, aqui queria partilhar, acelerando um pouco, quais são alguns dos learnings, das aprendizagens no interno do caminho da Microsoft até agora. Obviamente, sendo uma empresa tecnológica, uma das primeiras coisas que onde nós focamos foi a migração para a cloud de todas as tecnologias internas que nós temos e depois, obviamente, com os clientes, tecnologias que nós chamamos on-prem, então tecnologias mais tradicionais que não utilizam a cloud. Na migração para a cloud há uma escala de eficiência até 90%, porque a cloud utiliza, o Hyperscale Cloud, a nível de escala, tem do ponto de vista da utilização da energia elétrica, principalmente, mas também da água e dos componentes da economia circular, tem uma eficiência muito, muito maior que várias soluções de escala muito mais pequena. Como falei já da Carbon Tax, esta é uma das áreas que, quando nós partilhamos com nossos clientes, tem o maior interesse em perceber como é que nós implementamos os standards, as métricas e depois como é que utilizamos os fundos para financiar programas de inovação. Muito importante no setor do turismo são os smart buildings, já ouvimos bastante falar nesta área. Do nosso lado obviamente, os smart buildings, quer na área dos escritórios, quer na área dos data centers, é uma área muito importante onde nós conseguimos ter um impacto. E utilizamos muitos parceiros com tecnologias específicas para atingir esses resultados. Utilização inteligente da água. Eu vou dar um exemplo bastante futurístico, não sei se esta é a palavra certa, mas nós já estamos a experimentar data center, submarine data centers, que fundamentalmente quase não utilizam água para a parte de cooling dos data centers, porque obviamente a temperatura nos oceanos é constante e este tipo de tecnologia, este tipo de direção nos vai permitir reduzir ainda mais a utilização da eletricidade, a utilização da água. Este é só um dos exemplos, mas depois totalmente do outro lado mudar, por exemplo, nos escritórios em Lisboa, mudar as torneiras com tecnologia inteligente nos permitiu poupar até 70% da água nos escritórios. Muito importante a utilização da plástica e o que nós chamamos no packaging dos produtos single-use plastic, e um tema que todos nós bem conhecemos no último ano e meio é a parte de trabalho remoto. A parte de trabalho remoto tem um impacto importante do ponto de vista das reduções das emissões de CO2, e nós trabalhamos muito com os clientes em implementar. Obviamente, no início da pandemia foi mais uma emergência que uma estratégia, mas depois de mais de um ano, muitas das empresas estão
a reimplementar uma estratégia de trabalho diferente, obviamente com vários parâmetros, mas a parte de redução das emissões de carbono é com certeza um deles. A pergunta que nós fazemos aos nossos clientes, que posso fazer também nesta sessão, é onde é que estão hoje, do ponto de vista da percepção, do ponto de vista da estratégia, a nível da sustentabilidade. O que nós dizemos e partilhamos com os clientes é que, como estava a dizer, é uma verdadeira oportunidade de transformação dos negócios, com a utilização da tecnologia, em termos de, imaginem, a utilização da cloud, em termos de artificial intelligence, em termos de machine learning. Nós conseguimos simular, obviamente, modelos novos de operações, novos modelos de negócios, conseguimos simular áreas de desperdício, áreas de ineficiência e conseguimos ajudar as empresas a criar novos modelos de negócios. Então, qualquer seja a área do business, o setor, há enormes oportunidades em termos de redesenhar as operações, em termos de redesenhar os modelos de negócios mais sustentáveis e novos modelos de negócios, em termos de engagement dos empregados, em termos de mitigar os riscos, em termos de entrar em novos mercados, etc. Então, é assim que se criam, nesta forma que se criam as novas organizações sustentáveis, que são as únicas que vão ter um modelo de negócio sustentável no futuro. Então, o desafio é reimaginar os próprios processos de business, reimaginar qual é ou reduzir a própria footprint com tecnologia e nós estamos, obviamente, nós e todo o network de parceiros da Microsoft estamos disponíveis, obviamente, para ajudar. E com isso espero de não estar muito em cima do tempo. Está ótimo, Andrea, obrigada. Foi muito interessante ver esta parte da Microsoft, muito interessante, muito obrigada. Temos aqui uma pergunta que eu vou fazer em inglês porque foi assim que escreveram, mas o Andrea pode responder em português, claro. Does Microsoft track its supply chain? Do you know where your materials are sourced and if they are sourced ethically? Sim, é uma das grandes prioridades da Microsoft é a certificação de todos os fornecedores. Em termos de, eu posso falar em termos, por exemplo, de toda a parte de devices, que fundamentalmente o Surface, que muitas das fábricas estão em China e nós fizemos já muitas iniciativas em termos de certificações dos fornecedores, em termos de materiais de construção. Também nós temos um standard muito específico para certificar todos os fornecedores de materiais de construções. Estamos a desenhar com os fornecedores de componentes dos data centers, precisamente para poder reaproveitar de todos os materiais dos data centers, porque provavelmente a área de maior oportunidade em termos de economia circular face aos investimentos da Microsoft na área o crescimento na área dos data centers. Estamos a construir, nós chamamos Circular Center, que são centros de reciclagem ao lado dos data centers. Então, todos os componentes dos data centers têm um design incorporado para poder reaproveitar da totalidade dos componentes mesmo. Ok, muito interessante, Andrea. Eu penso que não temos mais questões. Acho que não. Por isso, agradeço a todos os oradores que estiveram connosco esta tarde. Sem exceção, foram apresentações muito boas. Muito obrigada, muito claras. Agradeço imenso. Agradeço também ao Turismo Portugal este webinar. E a todos os participantes que estiveram connosco até agora. Andrea não esticou muito no tempo, não se preocupe, ficou com uma cara. não houve grande questão. Agradeço a todos. Continuamos com o mesmo número de participantes. Foi muito interessante, mesmo muito interessante. Eu acho que nós tínhamos aqui
a conversa para muito mais tempo, porque realmente são temas muito interessantes e os oradores foram muito bem escolhidos. Em meu nome e em nome do Turismo de Portugal, agradeço imenso a todos a vossa presença e despeço-me até um dia destes. Muito obrigada e resto uma boa tarde. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Obrigado, Boa tarde. Patrícia. Muito obrigado.